tarde, sexta-feira, 9 de agosto. Na manhã de hoje, a Comissão Especial da Legislação relativa à pessoa com deficiência realizou reunião sobre a lei estadual que premia as empresas que respeitam as cotas para deficientes. Estabelecida desde 2003, a premiação nunca foi posta em prática e serve como um estímulo às empresas socialmente comprometidas. Como estratégia, a comissão decidiu realizar uma audiência pública prevista para setembro. E o deputado petista José Ricardo realizou sessão especial em homenagem ao Dia do Estudante, celebrado no dia 11 de agosto. Estiveram presentes parlamentares de diferentes esferas do Legislativo, líderes estudantis e profissionais da área da educação. E na segunda-feira, a Casa Legislativa realiza 2 audiências públicas e uma sessão especial. Na pauta, a questão das mulheres no sistema penitenciário e a ressocialização, a isenção de PVA e ICMS sobre o combustível para o transporte alternativo e o Dia do Advogado. Esses assuntos estarão no Alean Notícias a partir das 8h30 da noite ou então em www.alean.gov.br. Eu fico por aqui desejando a você um excelente final de semana. Assista agora ao resumo da atividade parlamentar de ontem, quinta-feira, 8 de agosto. O terminal pesqueiro construído para dar suporte aos pescadores do Amazonas ainda está fechado e em fase de discussão. Situação que dificulta a vida de dezenas de trabalhadores que perdem o produto por falta de local adequado para armazenamento e comercialização. A obra foi realizada pela Prefeitura de Manaus com recursos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e ainda não foi aberto por conta de problemas na infraestrutura. Construída há quase 2 anos, a unidade ainda não foi inaugurada por falta de equipamentos, como câmara frigorífica, fábrica de gelo e compressores. Além disso, a falta de um grupo de administradores para o local impedem a liberação do terminal. Situação que revoltou comerciantes que, na primeira semana de maio, invadiram o local e se recusaram a sair por não ter onde vender o pescado, já que a balsa alugada para servir de suporte foi retirada pelo proprietário por falta de pagamento. O problema foi debatido durante sessão plenária. O deputado Sinésio Campos solicitou ao secretário de Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura, Eloy Souza, que se pronunciasse sobre a questão e destacou que o funcionamento do terminal pesqueiro deverá trazer soluções para o Estado. Até agora ninguém sabia quem mandava, como mandava e para que servia o terminal pesqueiro. Então creio que esta comissão, inclusive de caráter consultivo, eu vou sugerir ao Ministério da Pesca que seja incluído também um representante da Assembleia Legislativa nesse conselho, porque aqui existe uma comissão permanente da Pesca e Aquicultura. Eu creio que o que eu vou fazer também é um apelo ao doutor Eloy, que nesta comissão do Conselho Consultivo também seja inserido um representante da Assembleia Legislativa. Eloy Souza afirmou que após a escolha dos representantes do Conselho que definirá regras para o funcionamento do local, o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, baixará uma portaria instituindo a criação do Conselho do Terminal Pesqueiro de Manaus para que a unidade possa ser liberada. A ideia era que se fizesse um convênio, mas em função do decreto presidencial que determina que a gestão dos terminais pesqueiros públicos seja nosso, o ministro optou que a gente realmente assumisse a gestão do terminal pesqueiro. O que nós vamos fazer hoje, o nosso superintendente já está encaminhando, são ofícios às entidades governamentais e da sociedade civil organizada da atividade pesqueira que indiquem representantes titulares e suplentes para compor o que já determina o decreto da formação de um conselho gestor. Esse conselho é um conselho consultivo e que discutirá de que forma o terminal será administrado, que tipo de taxas serão ou não cobradas, para que em seguida o Ministério consiga fazer essa gestão com base nas discussões que o próprio Conselho fez. O secretário afirmou ainda que sem este grupo administrativo não é possível fazer qualquer processo de licitação para a compra dos equipamentos que farão parte do patrimônio da União. Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos ressaltou o anúncio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, de abertura de linhas de financiamento para a construção naval da região norte. De acordo com o gerente do setor de transporte do BNDES, Nelson Tucci, que fez o anúncio durante reunião na sede da Federação das Indústrias do Amazonas, a FIEAM, o banco vai oferecer mais de R$ 1 bilhão para investimentos no polo naval da região norte, sendo 600 milhões somente para o estado do Amazonas.
Pelo menos 10 estaleiros de Manaus e Iranduba já manifestaram interesse em utilizar essas linhas de crédito. O parlamentar destacou que esses recursos só poderão ser utilizados se o polo naval for concretizado e que, para isso, alguns impasses precisam ser resolvidos. Verificar como é que está espraiado em toda a frente da cidade de Manaus estaleiros de pequeno porte, de médio porte, grande porte, onde mais de 10 mil trabalhadores estão trabalhando da forma que dá, né? De forma insalubre, né? Os soldadores junto com a água. Então eu creio que o caminho agora é um caminho de buscar uma solução. Como forma de apoio para a consolidação do segmento no estado, o deputado anunciou a participação em uma conferência da indústria naval, que será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 15 de agosto, onde será discutido os atuais desafios para o setor. Estaremos lá nesse workshop levando oportunidades de negócio. Eu creio que hoje tem muitos investidores internacionais que querem investir. Agora eu pergunto, o polo industrial, quantos investidores internacionais existem aí? Centenas. Motor Honda, Samsung, Nokia e vai por diante. Então, da mesma forma, podemos ter estaleiros de ponta. A implantação da indústria naval no Amazonas tem sido bastante discutida pela possibilidade de se tornar uma fonte sólida de emprego e renda para o estado. Além do BNDES, outros agentes financeiros estão interessados em investir no polo como a Sudan, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. O texto regulamenta subsídios às empresas de transporte coletivo urbano de Manaus. R$1 milhão serão repassados mensalmente pelo Estado às empresas para subsidiar as operações de transporte. Isso garante que a tarifa cobrada aos usuários permaneça em R$ 2,75. O valor da passagem baixou de R$ 2,90 no início de julho, depois que o governo do estado e a Prefeitura de Manaus anunciaram parceria para que o preço fosse reduzido. O tema foi destaque no pronunciamento do líder do PT na Aleã, deputado José Ricardo. O parlamentar afirmou que vai apresentar emendas ao projeto de lei. No subsídio que se pretende repassar de R$1 milhão por mês, que é um projeto que ainda vai ser apreciado nesta casa, eu proponho que haja algum tipo de exigência. Por exemplo, que as empresas apresentem a cada 2 meses o comprovante de quitação da Previdência, dos impostos, do FGTS. Do contrário, não dá para aprovar um subsídio, ou seja, repassar em dinheiro vivo R$1 milhão para uma empresa que não cumpre a sua obrigação, que já retém recursos que não lhe pertencem. O projeto deve ser votado na Aleã na próxima semana. O projeto de lei número 2177/2011, que institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tramita na Câmara Federal, reúne em um só documento um conjunto de leis de apoio e fomento à inovação e tecnologia. O projeto é uma iniciativa de 10 deputados federais. Se aprovado, irá modernizar a legislação nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, dando celeridade aos processos, além de fortalecer as pesquisas no Brasil. Para que a medida seja aprovada, reuniões foram feitas em vários estados do país, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre e agora o Amazonas, que por iniciativa do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Aleã, José Ricardo, realizou audiência pública para discutir a importância da PEC para o estado. É importante que nós tenhamos uma legislação a nível de Brasil, um código, uma consolidação de leis que trata sobre a pesquisa, sobre a questão tecnológica, a questão de recursos, as prioridades, mas que tenha um olhar a partir da nossa realidade. O debate contou com a presença do secretário de Ciência e Tecnologia do Amazonas, Odenildo Sena, e do deputado federal e relator do projeto na Câmara dos Deputados, Cibá Machado. Ambos destacaram que a atual legislação dos setores precisam ser atualizadas. O código ele vem preencher uma lacuna que tem feito com que a ciência no Brasil caminhe muito devagar. Hoje nós podemos dizer que há recursos para serem investidos em ciência e tecnologia no Brasil, mas a legislação está superada, a legislação está travando o desenvolvimento da ciência no Brasil. Nós temos assim 2 artigos na Constituição que tratam sobre pesquisa e ciência. Mas não trata mais sobre inovação, não trata sobre a chamada pesquisa aplicada, não trata sobre temas que é da atualidade e principalmente que diz respeito à área de pesquisa e inovação dentro das empresas. A relação público-privada é uma dificuldade muito grande. Então nós precisamos criar, primeiro, uma base de novos princípios
isso nós estamos colocando nesta PEC, e toda uma nova conceituação para a área de pesquisa e ciência, mas também sobre inovação. Cibá afirmou ainda que a PEC irá abrir uma possibilidade do Brasil trabalhar a relação público-privado para a área de inovação e pesquisa, facilitando a capacidade de desempenho das empresas brasileiras. Mudanças no regimento interno da Assembleia Legislativa do Amazonas. Na avaliação do deputado Luiz Castro, é necessário alterações em procedimentos importantes na casa para torná-la mais democrática. Para isso, o parlamentar deu entrada em 2 projetos. O primeiro determina alterações no processo de composição das pautas que vão a plenário. A ideia é que um colegiado composto pelos líderes dos partidos delibere os projetos de lei que deverão ser votados. Atualmente, a pauta é feita pelo presidente da Casa juntamente com a Diretoria de Apoio Legislativo. A segunda mudança impõe regras para a execução de despesas na Assembleia. Luiz Castro pede que quando a Assembleia pretenda contrair despesas entre 100 e 500 mil reais, a ordem de execução seja realizada mediante reunião da mesa diretora. Acima dos 500 mil, a decisão só poderá ser concretizada após votação e aprovação em plenário. Com isso, o deputado afirma que a Assembleia se tornará mais democrática. O poder legislativo tem que ser o mais democrático de todos, mas da forma como está organizado, ele é autocrático. Elege-se um presidente, ele tem mais poder do que o governador nas matérias interna corporis. Ele é excessivamente instituído como alguém que decide sozinho. Está errado, nós temos que mudar essa regra para que não tenhamos mais dissabores no futuro. Eu não estou fazendo uma crítica ao atual presidente, quero deixar bem claro, até porque ele, se compararmos com seus antecessores, tem sido mais aberto e mais democrático. Eu estou colocando que é um vício de comportamento derivado de uma cultura regimental antidemocrática, autoritária, que vem de antes do regime militar. Nós democratizamos a Constituição Estadual, mas não democratizamos o nosso regimento interno. Durante o discurso, Luiz Castro foi aparteado pelo líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, deputado José Ricardo. O petista concordou com as possíveis mudanças e afirmou que as alterações vão ao encontro das manifestações populares que vêm acontecendo no país desde junho deste ano. As 2 matérias já estão em tramitação. Nos dias 8 e 9 será realizada a Festa do Abacaxi em Novo Remanso, interior de Itacoatiara, distante 176 quilômetros de Manaus. O deputado pelo PR, Cabo Maciel, denunciou que o ex-prefeito do município, Antônio Peixoto, está ligado diretamente a uma manifestação com o objetivo de fechar a estrada e prejudicar a festa popular. Já houve uma manifestação onde fecharam a M010 há umas 3 semanas atrás. Eu recebi alguns comunitários no meu gabinete que fizeram parte desse movimento, são algumas associações, e a gente sabe que elas são ligadas ao ex-prefeito, Antônio Peixoto. O parlamentar afirmou que a manifestação não é necessária porque já foram assinados acordos entre o governo do estado e a prefeitura municipal para a recuperação dos ramais. Serão liberados 6 milhões e 800 mil reais em 3 parcelas para a reforma de 44 quilômetros do ramal do Novo Remanso. Já 7 milhões e 820 mil reais serão para a recuperação de 9 vicinais da M010. Agora eles estão tentando fazer um novo movimento para se fechar a estrada. Eu acho uma pouca vergonha, porque o ex-prefeito passou 4 anos na prefeitura fazendo tapa-buraco na estrada de Novo Remanso com pissarra, porque ele nunca teve competência suficiente para conveniar nada com o Estado, para fazer esse tratamento. A liberação dos recursos está em tramitação na Secretaria de Estado da Fazenda. De acordo com o deputado Tony Medeiros, uma equipe da SEAS, Secretaria de Estado de Assistência Social, esteve no município em março deste ano e elaborou um relatório que detectou diversas irregularidades, entre elas a ausência de diretor, supervisor na área. O parlamentar declarou ainda que a única pessoa que responde pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do município, é uma enfermeira que não conhece do assunto e o responsável pelo Fundo de Assistência Social é o secretário de Finanças. O deputado Tony Medeiros teme que o município de Parintins acabe sendo penalizado com a perda desses recursos federais por conta das irregularidades. Não foi nomeado até hoje um diretor. O CRAS não funciona e, dessa forma, nós vamos perder, sim, os recursos federais, os subsídios federais,
que sustentam as ações sociais, infelizmente, mas por desorganização, eu te diria, por desorganização administrativa. Outra área de constantes reclamações é a saúde. O deputado afirmou que os profissionais trabalham em um clima de insegurança por conta da maneira como o prefeito administra o município. De acordo com o parlamentar, quem mais sofre com a administração é a população mais carente, que não tem como fazer tratamentos de saúde em Manaus. O deputado anunciou que vai levar as questões ao conhecimento do Ministério Público Estadual na próxima semana. Coisas simples não se resolvem, os médicos começam a deixar a cidade e a reclamação da população, ela é praticamente quase que uniforme. O parlamentar ressaltou ainda a vontade de usar a tribuna para falar sobre uma administração boa para os parentinenses, o que não está sendo possível porque, segundo o deputado Tony, o atual prefeito administra o município usando a política de apadrinhamento. Uma equipe de fiscalização composta por membros da Comissão de Defesa do Consumidor, Procon Amazonas, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros esteve no Hotel Tropical, localizado no bairro da Ponta Negra, na capital amazonense. O objetivo principal era averiguar uma denúncia feita junto à Comissão de Defesa do Consumidor a respeito de alimentos estragados sendo servidos pelo estabelecimento. Depois de recebermos algumas denúncias, a Comissão de Defesa do Consumidor montou essa equipe de fiscalização e foram constatadas algumas irregularidades. Não é só por se tratar de um hotel de luxo que não vai receber a fiscalização dos órgãos que são vinculados à defesa do consumidor e vigilância sanitária. O Departamento de Vigilância Sanitária do município vigilou as cozinhas dos restaurantes do hotel. Segundo os fiscais, não foram encontrados alimentos estragados, porém algumas irregularidades vão exigir uma adequação do hotel às normas de higiene. Cesto de lixo quebrado, higienização, COI foi mau funcionamento, o exaustor também não funcionando, grande quantidade de temperatura por causa do exaustor que não estava funcionando. Nós convidamos o responsável, o administrador, para comparecer na Vigilância Sanitária segunda-feira, onde vai ser lavrado o auto de infração e nós vamos passar a cópia do relatório para ele. E aí, no pedido da defesa dele, tem um prazo de 72 horas a partir do momento que receber o auto de infração, para fazer o pedido, o prazo para ele fazer as adequações. O Corpo de Bombeiros analisou os requisitos de segurança do local e encontrou problemas de sinalização. Sinalização de emergência, um extintor que estava mal colocado, mas nada assim que o comprometa. Foi devidamente orientado pelo técnico de segurança, e ele já vai adequar para que na próxima vistoria já seja sanado esse tipo de problema. O Procon fiscalizou as lojas que ficam instaladas nas dependências do hotel. Os fiscais encontraram produtos com prazo de validade vencido em um dos estabelecimentos, além de constatarem a falta de etiquetas com preço nos produtos, o que viola a legislação. Algumas lojas aqui fizemos orientações com relação à etiquetagem, algumas que com etiqueta, mas não exposta ao consumidor. Só uma delas foi autuada em função de alguns produtos vencidos e pela lei da etiquetagem. Ela foi autuada em 7.448. Fiscalizações como essa são resultado de reclamações realizadas por consumidores junto à Assembleia Legislativa. O cidadão pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor no 4º andar da sede da Lean e realizar as denúncias. Proposta pelo deputado Luiz Castro, a Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira uma sessão especial em homenagem aos 25 anos da cooperativa Uniodonto. A entidade, que durante a fundação contava com apenas 45 cooperados, hoje já são mais de 300 dentistas filiados que realizam atendimentos em várias especialidades. É uma satisfação muito grande, porque nós estamos completando 25 anos de cooperativa, de operadora odontológica em Manaus. Somos uma das maiores operadoras odontológicas do país e a gente recebe essa homenagem com muita gratidão, até da frente parlamentar, que certamente reconhece as cooperativas e o cooperativismo como uma doutrina que busca a felicidade das pessoas, justiça social, enfim. Foram 25 anos de muitos desafios, muitos sonhos conquistados
E durante esse período de festas de comemoração, nós buscamos homenagear aqueles 45 cooperados que há 25 anos atrás fundaram a Uniodonto. E principalmente rever conceitos e buscar pensar agora no futuro, em como é que a gente pode auxiliar, ajudar mais a sociedade amazonense, valorizar mais os profissionais cirurgiões dentistas. Nós sempre procuramos apoiar com iniciativas, com propostas de lei, com reivindicações, com debates, os principais processos que envolvem, de políticas públicas que envolvem cooperativismo. E também procuramos divulgar os bons exemplos do cooperativismo. E a Uniodonto, nos seus 25 anos, conquistou um espaço bem diferenciado no cooperativismo da área de saúde. É uma cooperativa sólida, que presta excelentes serviços na área odontológica e é inovadora do ponto de vista de modelo de gestão, de trazer para cá novas tecnologias.